Olá, vamos tomar um café? Hoje a conversa é com o Lucas, da Destock. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. E já peço que Prazer é você todo se meu. apresente e já conte um pouco da Destock. Vamos lá e a conversa, enquanto esse café vai acontecendo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Destock, porque eu achei muito interessante, apesar de ser um tema muito específico, mas eu sei Uhum. que atinge a gente lá na ponta, porque nós já falamos de exemplos, né? E vamos contar isso aqui também, pessoal. Bom dia, assim, muito obrigado pelo convite, Mariela. O prazer é todo meu, um prazer poder estar aqui, a gente poder bater esse papo que é sempre tão bom trocar essa ideia. Então, assim, realmente o prazer é todo meu de estar aqui. E, bem, me apresentando, né? Meu nome é Lucas, eu sou CEO da Destock. Eu sou engenheiro de produção, formado na PUC Minas. Fui pesquisador da PUC por muito tempo em gestão de desenvolvimento de produtos, então sempre quis trabalhar na área de inovação. Comecei a estudar gestão e desenvolvimento de produtos lá da Toyota, né, desenvolvimento Lean, enxuto, isso foi caminhando, startup enxuto, empreendedorismo tecnológico, e sempre foi um sonho meu trabalhar com essa área, e hoje estou podendo estar aqui falar um pouco mais sobre isso com vocês, então é realmente um prazer muito grande. Venho falar da Destock, que surgiu aí em meados de 2017, com o meu pai. Tenho um prazer enorme de estar trabalhando com o meu pai. O meu pai ele é contador e desde o início do projeto de digitalização do fisco aqui no Brasil, ele começou trabalhando com soluções para essa área. Então, para quem não conhece, pessoal, o Brasil, ele hoje já há muito tempo na verdade, referência mundial em termos de fisco, né? Em termos de Receita Federal, em uso de tecnologia para fazer cruzamentos com os contribuintes e fazer a fiscalização mesmo. Então, o fisco brasileiro ele é referência mundial. E é difícil, muitas vezes, para a empresa acompanhar esse ritmo, né? Então, o fisco ele usa muita tecnologia, ele tem muita informação e hoje, às vezes, ele tem mais informação que o próprio contribuinte. Então, é para isso que a Destock trabalha. A gente trabalha um processo que tem crescido muito no Brasil, que é o de compliance. As empresas elas têm cada vez mais percebido que quando você trabalha com prevenção, né, governança interna, quando você melhora os processos internos, você tem a própria governança, né, que é o compliance, o controle melhor do que está tendo, o que está acontecendo dentro da empresa. Você tem maior qualidade dos produtos que você oferece, do serviço que você oferece, diminui o risco e aí você não tem um prejuízo lá no final, né? Então a gente sempre usa essa frase que é prevenir com compliance para não remediar com caixa. Isso é tão interessante porque as pessoas nem sempre... Fisco, a gente pensa em imposto de renda, né? Nós, meros Verdade. mortais, pessoas físicas, mas quando a gente pensa em pessoa jurídica, o quanto isso é complicado. Já falei várias vezes aqui, Exato. meu marido é dono de padaria, muitos aqui conhecem, e quando eu vejo a luta dele e quanto ele já tentou também pela reforma tributária, porque eu ouço ele falar, por exemplo, se você vende uma coxinha no quilo, é uma coisa, se você vende uma coxinha na lanchonete é outra, se essa coxinha sai da empresa, é outro valor ainda. Então, para um mesmo produto, a carga tributária é diferente. Mas você estava me explicando que o trabalho da Destock, ela vem para grandes atacadistas, apesar de vocês trabalharem também com empresas menores. E aí eu fiquei pensando nesse desenho, sabe, Lucas? Aquela empresa grande que tem seus centros de distribuição e como que ele vai controlar? Entrou uma nota fiscal com aquele produto X, que é um número grande, aí ele vai distribuir para suas lojas, seja no estado inteiro, na cidade inteira, no país inteiro. E aí, como que ele vai ter esse controle de que aquela loja está com tanto, e aí depois não, o cliente fez a troca em tal loja. Eu fiquei Exato. imaginando, porque para nós, vamos lá, eu como consumidora, se tem uma loja com o mesmo nome, eu comprei numa, eu ganhei um presente, sei lá de onde, eu quero trocar na que está mais perto de mim.
Com Agora, certeza. o que que isso vai gerar internamente, para mim, como cliente, não importa. Mas a questão lá dentro de controle de fisco e tudo mais não deve ser fácil. E aí, dentro do que a gente Exato. conversou, eu quero contar uma história que aconteceu comigo semana passada. Olha, legal. Eu queria, eu precisava comprar um remédio, que é uma vitamina que eu vou ter que tomar agora para o resto da vida, depois da cirurgia, e eu queria comprar um vidro grande desse remédio. E não, aqui em Belo Horizonte não está encontrando desse vidro. Eu fui em 3 farmácias diferentes, de redes de farmácias diferentes, né? Não só da mesma rede. 2 dessas farmácias, elas olharam no estoque, nas outras lojas. Uma não achou em loja nenhuma. A outra encontrou uma unidade dentro da loja em que eu estava e na hora que foi procurar, não tinha esse produto. Como cliente, a primeira coisa que a gente pensa é: alguém roubou. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Quantas vezes eu já vi na padaria, Emílio comentar, o mesmo produto com códigos diferentes, que é uma outra coisa que pode acontecer. Então, eu queria que você Exato. contasse, dentro de tudo isso que eu acabei citando, que você fizesse uma separação dentro do que eu disse e o que que a Destock pode auxiliar os grandes atacadistas nesse sentido. É perfeito, Mariela. Isso é muito comum, isso acontece mesmo, assim, mesmo em grandes empresas que você tem, a princípio, um sistema ERP, né, que é o sistema de gestão interno, muito avançado, você tem processos bem definidos, mesmo assim, acontece casos como que você contou, de ter no sistema avisar que tem um produto em estoque, mas na verdade ele não está lá, ter uma divergência, ou então avisa que lá não tem e na verdade tem algumas unidades, enfim, isso é muito comum. Isso acontece por vários motivos, Mariela. Como você já citou alguns, assim, brilhantemente, né? Então, o produto ele pode ter mais de um código por vários motivos, né? Então, às vezes aquele produto ali que você buscou, ele entrou em um código e por isso ele tinha um saldo de estoque lá na loja, mas na venda ele saiu com um código diferente. Vamos supor que ele entrou no código 001 e na saída ele foi vendido num código 003. Quando o funcionário da loja foi olhar se tinha no estoque, ele botou o código do produto 001 e viu lá, ó, ainda tem uma unidade aqui. Mas o que ele não sabe é que essa unidade saiu num outro código. Outro exemplo muito Deixa eu comum só é que... fazer, antes de você dar Pode... esse exemplo, só para ilustrar com coisas do dia a dia, quando você ficou falando isso, eu fiquei pensando, eu tenho um iPhone que tem a mesma senha para mim e para minha filha, tá? A caçula, nós usamos a mesma senha. Então, às Legal. vezes, eu coloco um número de telefone, por exemplo, da mãe de uma amiga dela, e ela coloca dessa mesma mãe de uma forma diferente. Então, a gente tem o mesmo número Exa- com nome diferente. Aí, às vezes, ela vai procurar e não acha, às vezes eu vou procurar e não acho. Mais ou Exato. menos isso, né? É basicamente isso mesmo. Porque você não sabe onde que está. Então, quando você vai na complexidade de movimentação de mercadoria, né, não só de atacadistas, mas varejistas também, indústria também, na verdade, todo mundo que tem estoque, isso vira uma complicação. E é claro que tem vários, assim, a gente pode ficar o dia inteiro falando de exemplos, É. sabe, Mariela? Você citou mesmo das devoluções, como isso é feito fiscalmente, né? A Nossa. entrada desse produto, se ela foi feita da forma correta. Existe também um caso muito comum de fornecedores que emitem notas sem avisar. Então, Como assim? por exemplo, e infelizmente a gente vê isso até em grandes fornecedores. O vendedor ele precisa bater a meta dele mensal, Ah, por exemplo, de tá. venda. Entendi. Ele vai emitir uma nota fiscal como se ele tivesse efetuado uma venda. E assim ele ganha o comissionamento dele por ter batido a meta. E usa o CNPJ daquela empresa. Exato. A empresa, qual que é a ideia, o que o vendedor pensa? Quando o cliente identificar essa nota,
ele verá que a venda não foi feita, isso não aconteceu, não tem essa compra, ele cancela a nota, e aí o que acontece? A Ele empresa já cliente ganhou. não é, a empresa cliente não é prejudicada e ele já ganhou o comissionamento dele, então para ele também não faz diferença. Mas o que acontece, Mariela? Muitos clientes, quando você pensa nessas grandes redes, que tem inúmeras lojas, centros de distribuição, etc., eles não ficam nem sabendo da existência dessa nota. Então, E a gente não está fiscalmente, falando de uma unidade, de 10 unidades ou 100 unidades, a não. gente está falando centenas ou milhares de unidades. Né? Exato, exatamente. Então, aí, fiscalmente, é como se você tivesse aquele produto lá, Nossa. mas esse produto nunca veio. Então, isso é um problema muito grave. Da mesma forma, transferência também é muito comum, Mariela. Assim, a empresa tem muitas lojas, ele vai fazer uma transferência de uma loja para outra. Sai o caminhão, ele emite a nota fiscal, porque toda movimentação de mercadoria, você precisa fazer o registro para mostrar onde que está. Porque a avaliação do fisco é por CNPJ, né? Por loja. Então, se saiu daquela loja, igual você deu o exemplo, você precisa registrar. Então, sai o caminhão, ele faz a transferência, a mercadoria chega na outra loja, mas essa nota não entra. Às vezes, quem está responsável por receber, ele está muito ocupado, ele vai, bota a mercadoria e esquece de lançar a nota, ou enfim, muitas coisas acontecem. Mas também, da mesma forma, cria essa diferença por transferência. Enfim, são muitas É muito engraçado. possibilidades, né? É muito engraçado, porque a gente, como cliente, a gente quer nem saber, né? Você estava falando. É, não é nossa responsabilidade. Não, a gente quer trocar o produto, a gente quer comprar o produto e não vou falar a palavra que veio à minha mente aqui, não, mas é essa mesmo. Eu me lembrei aqui, enquanto você estava falando, quando nós mudamos para BH, voltamos, né, para BH em 2016, eu lembro que eu fui ao shopping comprar eletrodomésticos e num determinado shopping aqui em BH, eu fui e comprei a, a televisão, não sei se foi, eu acho que foi a televisão, não lembro se foi a televisão ou geladeira. Eu comprei numa loja, nome X, e aí ela falou assim, você vai pegar na loja Y. Acho que foi a televisão mesmo. E era outro nome completamente diferente. Não é a mesma rede. Eu nem sabia que fazia parte do mesmo Do grupo. grupo. Eu descobri naquele dia. Eu falei, gente... E elas são no mesmo andar, no shopping, em pontos estrategicamente separados, mas são do mesmo grupo. No dia, eu falei, que ótimo. Facilitou minha vida, fui lá, peguei e trouxe para casa. Mas assim, agora você falando, eu fico imaginando que zona que deve ser isso. Agora me conta uma coisa, como que vocês pensaram em fazer isso e qual a solução efetivamente prática para nós, réis mortais, entendermos o que vocês fazem? Beleza. Até para explicar, agora eu vou entrar em mais detalhes qual que é o problema fiscal, né? Para a gente falar exatamente o que a gente faz, né? Porque a gente está falando dessa questão, né? De ter uma diferença, o produto está lá, mas não está. Qual que é o problema de fato, né? Toda movimentação, ela é registrada por nota fiscal. Ou deveria ser? Exato. A gente aqui, Mariela, assim, com os nossos clientes, é claro, quem a gente trabalha, a gente sempre parte do 100%. pressuposto de que o cliente ele não sonega, que ele está fazendo tudo da forma correta, tá? Até Assim, a porque gente não. senão o serviço de vocês não funciona. Exato. A gente só trabalha com empresas que fazem tudo da forma como deveria ser feita. Mas, assim, isso é o mais comum hoje, tá, Mariela? Assim, hoje, a maioria das empresas sabe disso, porque, como eu falei, as autoridades fiscais brasileiras hoje já são referência. Então, nem vale a pena sonegar, porque você tem que fazer tanto esforço para conseguir sonegar que não vale a pena financeiramente, Ô, sabe? Lucas, isso é tão engraçado que a gente esquece que até pessoa física, a gente está sendo monitorado o tempo inteiro nessa É questão verdade. do fisco, que é essa parte é eficiente. Essa parte funciona, que é uma beleza, né? Exato. Então vamos lá, senão a gente vai mudar de assunto. Então, assim, o fisco ele tá de olho na pessoa jurídica, em tudo que ela compra, tudo que ela vende, né? Então, no final de todo mês, a pessoa jurídica ela é obrigada a enviar para a Secretaria Estadual
uma Da Fazenda. documentação... Oi, Da perdão? Fazenda. E Secretaria da Fazenda, exato. Da Secretaria da Fazenda, né, a Cefaz ou CEF, da sua unidade da federação, do seu estado, um documento que chama Arquivo SPED. O que é o SPED? É um sistema público de escrituração digital, e ele é basicamente ele é um mundo, ele é muito grande, contém todas as informações da empresa. E Do tem um mês, né? campo, Mensal. perdão, do mês, exato, do mês. E vem desde a parte de contribuições, enfim, tem um mundo, mas tem uma parte lá, que é falando especificamente para atacado, varejo, ou indústria, que é o EFD, ICMS, IPI, que é exatamente onde você precisa registrar tudo que entrou e tudo que saiu de mercadoria no mês da sua empresa. Por que você precisa fazer isso? Porque o fisco ele vai pegar lá todas as notas fiscais que você transmitiu, toda a informação que você mandou no SPED, e ele vai fazer uma conta muito básica. Estoque inicial, mais entradas, menos saídas, é igual a estoque final. Então, ele vai contar para saber Aí se os você... inventários, né? Exato. E aí as empresas, né, depende de qual KNAI da empresa, mas tem empresa que precisa mandar esse inventário anual, que é a maioria dos casos, tem empresa que é trimestral e tem empresas também que é mensal. Nós não vamos entrar muito na parte técnica, Não. mas enfim, também entra nessa questão do inventário. E aí o fisco vai fazer essa conta. A princípio, se você compra tudo com nota, se você vende tudo com nota, essa conta precisa bater. Entrou 100, sai 100. Não pode sair 110. Exatamente. Exatamente. E é isso que o fisco faz. Mas nós falamos aqui já nesses minutos de vários exemplos de como uma empresa que compra com nota e vende com nota, mesmo assim pode ter essa diferença. E é aí Eu queria que você contasse aqui aqueles casos seus, os seus casos, que antes da gente começar a gravar, que você me contou, que eu achei interessantíssimo. Assim, assim, né, o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, eu tenho certeza que alguma vez já passou por uma situação parecida, sabe? Uma vez eu estava no supermercado, eu queria comprar um Gillette, né, um Presto Barba, e quando chegou no caixa, né, a pessoa que estava lá tentou passar, mas o sistema de gestão não estava passando, bloqueava. Então, eu não deixava vender aquele produto. Por que provavelmente isso estava acontecendo? É muito possível. Esse produto já não tinha estoque mais lá no sistema. Aconteceu alguma das situações que a gente falou aqui, no sistema estava que não tinha aquele produto mais, mas tinha. Então, o que as empresas fazem para não entrar no risco fiscal, né? Que é o que a gente está falando aqui. Poxa, se está zerado, se eu não tenho no meu estoque, não deixa vender, porque senão eu vou ficar negativo. E como que você E vai aí que explicar vem o isso para o problema. fisco? Exatamente. Porque o fiscal vai chegar, poxa, como você tem menos um desse produto? Né? É impossível. Então o fisco ele acha que você comprou sem nota. Então esse é um problema muito sério. E aí o que aconteceu? Ele não estava liberando. E só que eu queria o meu Gillette, como é que eles vão ficar sem me vender, né? Como que eles vão ficar sem me vender o produto, sem vender o produto? Chamou a gerente, tinha várias travas no sistema, exatamente é isso que as empresas fazem para tentar manter o compliance. Mas o que ela fez? Pegou um pacote de arroz, que era o mesmo valor, o mesmo preço do produto que eu queria comprar, passou o arroz, me entregou o Gillette, devolveu o arroz. Aí depois vai ter problema com arroz. Aí exato. E com Gillette. e com Gillette também. Porque, assim, ainda tem mercadoria lá e agora passou ainda para o arroz. Porque o arroz vai ter saldo, sendo que, né, fiscalmente ele não vai estar lá, mas fisicamente ele está lá. E também tem outros casos. Um sócio meu, uma vez, ele foi comprar uma cerveja artesanal e, mesma forma, não estava passando, provavelmente pelo mesmo problema. E aí, qual foi a solução da vez? Registraram lá como pão, porque o pão você consegue manipular o preço, manipular entre aspas, né? Você, como é pelo quilo, você coloca lá quantas gramas do pão, dá o valor certinho da cerveja e libera.
mas é a mesma questão, é o mesmo problema. Qual é o resultado, né? Voltando à sua pergunta, Mariela, o fisco vai olhar e falar, tem problema aqui. E como que vocês Então, solucionam isso? isso, exato. Só para finalizar, assim, esse é Claro. um problema muito grave, tá, Mariela? Assim, nós estamos falando aqui de autos de infração de milhões de reais. Porque E a para o gente fala de fisco, grandes empresas. exato, e a gente está falando de uma acusação a séria, né, que é omissão de informação. Você está fazendo uma compra e você está omitindo ela para o fisco. Então, enfim, você vai acumula multa sobre multa, revalidação, enfim. Então, são valores muito altos que as empresas sofrem. Além disso, o setor tributário, o setor fiscal, fica horas e horas trabalhando com planilhas de Excel, com, né, arquivos em texto, os sistemas para recuperar nota, para tentar justificar para o fisco o que aconteceu. E isso não é eficiente. Como você falou, assim, a gente está falando aqui de empresas que têm 20 mil tipos de produtos diferentes sendo comercializados. Ou que seja 5 mil, 10 mil, É são muita estoques coisa. muito grandes. E esse é um problema que é mais grave nas grandes empresas, mas as pequenas empresas também sofrem com isso, muito porque elas não têm esse apoio. Então, é um problema muito grave. Então, o que nós fazemos, né, Mariela? O nosso trabalho é garantir que essas empresas, elas estão fazendo tudo certo, elas não podem ser punidas por questões que são inerentes à operação, né? A gente sempre fala, esses exemplos que a gente falou, eles fazem parte. É exigir muito da empresa que ela consiga controlar tudo, porque isso é um processo que demanda tempo. Então, o nosso trabalho é fazer com que ela organize a casa, não sofra esse risco e, a partir desse momento de hoje, ela consiga ter um controle mais próximo do estoque da informação fiscal. Como que a gente faz isso, Mariela? A gente faz isso basicamente de 3 formas. Então, a primeira, a gente fala de levantamento de riscos. A gente vai no cliente, Mariela, assim, muitas vezes o cliente ele nem sabe, ele sabe que ele tem esse problema porque o fisco ele tá lá de vez em quando, ele sabe que na operação, sabe, ele vende suco com sabores diferentes, ele sabe que Nossa, no caixa, né, no não, caixa você compra sucos de 3 sabores diferentes, mas no caixa ele olha lá, é a mesma marca, é o mesmo valor, passa num sabor só. exatamente. É, São coisas pequenas, mas que lá faz uma diferença do caramba, né? exato. Então, assim, o diretor jurídico, tributário, o controlador, o controller, né, ele sabe que isso acontece. Mas muitas vezes ele não tem a dimensão desse risco que tem dentro da empresa. Então, o nosso primeiro trabalho é qual a visão do fisco em relação à sua empresa. O que o fisco está vendo de você? Então, o que a gente faz, Mariela? A gente pega um ano dessa empresa, né, que é a escolha da empresa, a gente pega todos os arquivos SPEDs que ele transmitiu, né, o estoque inicial, final e as movimentações durante o ano, e nós fazemos os mesmos cruzamentos que o fisco faz. E aí a gente levanta qual é o potencial risco dele, para ele ter conhecimento e, principalmente, por que esse risco existe. Então, Mariela, a gente vai no detalhe para poder mostrar para ele, olha, no dia 27 de setembro de 2018, teve uma nota com a chave tal que foi emitida e olha só, esse produto aqui, ó, tá falando que foi uma unidade, mas pelo valor, isso aqui foi uma caixa. Foi uma caixa, não uma unidade. Então você tem que converter isso aqui para 12. Por exemplo, só um exemplo prático. Sim, sim, sim. Mas o importante nesse primeiro momento é ele saber qual é o meu risco, por que está sendo gerado esse risco. E as empresas, Mariela, elas são responsáveis pelos últimos 5 anos. Sim, sim. Então, estamos em 2021, ela pode sofrer um auto de infração ou multa lá de 2016. Então, ela precisa saber qual é o risco que ela tem disso efetivamente, realmente acontecer. Agora deixa eu só Então, fazer uma pergunta. pode Não falar. caduca. Dependendo da multa, não caduca. Caduca? Depende, mas que tipo Por que você exemplo, quer se dizer? você é,
posso até estar usando um termo errado ou pensando de forma errada. A pessoa foi multada porque fez isso aí errado, tá? Todo esse processo errado. Não, com 5 anos eles vão esquecer do que eu fiz e eu não preciso mais pagar isso. Não, você tem que pagar. O fisco não esquece. Se a multa, se abriu a notificação antes de caducar, aí é um processo que vai levar tempo e vai ser julgado, né? Vamos supor que agora abriu uma multa lá de 2017, e aí tem um processo de notificação, que normalmente é de 15 dias, mas vamos supor que a empresa batalha, vai levar isso para o CARF, e aí isso vai levar por muitos anos aí para frente, realmente. Então é algo que a empresa tem que ficar de olho. Então, vocês fazem, eu vou até ler aqui, porque eu anotei dentro do que eu li de vocês, um gerenciamento estratégico de risco. Ao mesmo tempo que vocês gerenciam isso, vocês têm uma inteligência fiscal no estoque. Isso. Aí nós falamos até agora da primeira parte, né? Que é ter a visão. Muitas empresas, elas tentam corrigir, mas sem enxergar onde está o problema, o resultado é baixo. E aí vai se repetir. Então, esse primeiro trabalho é como a gente estivesse acendendo os faróis, né? A empresa está andando na estrada, no escuro, de farol apagado, tentando achar o caminho. Esse é o trabalho que a gente faz, vamos acender os faróis, enxerguei, o caminho é por aqui. E aí nós temos o nosso segundo formato, que é a parte de gerenciamento dos riscos dos últimos 5 anos. É o trabalho de consultoria e correções. O que nós fazemos, Mariela? Nós fazemos esse trabalho é dividido em 2 etapas, assim, mas que correm em paralelos. A primeira parte é garantir que nos últimos 5 anos ele vai estar seguro em relação ao fisco. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos diretamente nos arquivos, na mídia fiscal dele. Então, a gente pega os SPEDs, reconstrói tudo o que aconteceu, identifica onde tem divergência e nós vamos organizar a casa para diminuir essa divergência. Então, a gente sempre usa uma analogia, Mariela, que é como assim, é como se fosse um baralho. A empresa, se ela vende tudo com nota, compra tudo com nota, as informações que ela transmite para o fisco é um baralho completo. Todas as informações estão ali, né, 52 cartas certinho. Mas ela toma uma multa porque está embaralhado. O baralho, quando você pega ele, uma carta devia estar em cima, está lá embaixo. Então, o nosso trabalho é abrir tudo e vamos organizar, colocar no naipe certo, na ordem crescente, bonitinho. Esse é o trabalho de correções. E para fazer isso, nós temos mais de 200 ferramentas de correção aqui dentro. Né? Então, a gente falou do gerenciamento e do uso de inteligência, né? A gente tem tecnologia para nos apoiar. O trabalho de levantamento, ele é um trabalho que a gente usa muito tecnologia. A gente faz esses cruzamentos em questão de minutos. Né? A gente consegue processar um número alto de movimentações em minutos para mostrar a visão do fisco. E o não em planilha de Excel, igual normalmente muitos fazem. Então, vocês têm uma tecnologia para cruzar esses dados. Exatamente. E gerar vários relatórios, né? Como eu disse, que é para a empresa saber exatamente onde está o problema. E a gente tem mais de 200 ferramentas de correção que vão atuar diretamente nos arquivos. Então, a gente está falando aqui de 5 anos, ou seja, nos últimos 5 anos, o arquivo SPED, né, ele é mensal, então nós estamos falando de 60 arquivos. E quando a gente vai multiplicar... Exato. A gente multiplica isso para, né, 300 CNPJs, 30 CNPJs. Então, a gente usa das nossas ferramentas para acelerar o processo da melhor forma possível. Então, nesse trabalho, o nosso primeiro e principal entregue são as mídias corrigidas. Nós geramos novamente os SPEDs, né, esses arquivos, só que esses SPEDs, agora sim, eles estão corrigidos. Todos esses problemas que a gente citou anteriormente de operação, a gente corrige. Então, se ele tem mais de um código, a gente unifica os códigos. Se ele tem mais de uma fragrância, né, um sabor, deu o exemplo do suco, para o fisco, se tem a mesma tributação, é do mesmo, né, da mesma marca, o sabor não importa. Isso é uma informação gerencial. Então, nós podemos unificar isso também. Enfim, e é claro, aqui a gente vai falar de cada caso, cada empresa tem uma realidade. Então, depende o que pode fazer, o que não pode, dependendo da empresa.
É claro que se a empresa esqueceu de mandar uma nota fiscal, aí gera problema. Mas como a gente está falando de empresas que fazem tudo certo, nesse trabalho, Mariela, a gente tem uma média de redução de 92% do risco fiscal. Que E isso? isso é o suficiente da empresa não sofrer mais com uma multa. Porque o fiscal, ele não faz sentido ele ir lá na empresa, porque ele sabe que o percentual ali que sobrou é pequeno. Então, é esse o trabalho que a gente faz. Ao longo da nossa trajetória, a gente já reduziu aí mais de 2 bilhões de reais em omissões, né? Ou seja, a empresa ela tinha ali omissão de entrada ou de saída pela movimentação fiscal. Quando a gente reconstruiu e descobriu onde realmente estava aquela mercadoria, a gente reduziu essa omissão. Então, essa é a nossa primeira entrega. E em paralelo, Mariela, para nós é muito... Deixa eu só te Pode falar. interromper. O que é interessante frisar é que vocês estão trabalhando com pessoas que não querem sonegar, são pessoas que querem organizar. Isso é Exato. muito interessante, né? A pessoa ela está querendo realmente entender o que está acontecendo com todas as mercadorias dela e ela não está querendo passar a perna no fisco. Exato. O nosso trabalho é exatamente melhorar o relacionamento do fisco com o contribuinte. Porque isso todo mundo ganha, sabe? Óbvio. Quando você tem as empresas agindo da forma certa, isso é bom para o fisco, isso é bom, né, para quem não está sonegando, é melhor você ter um ambiente ético. Então, assim, a empresa ela já está fazendo tudo certo, ela não pode ser prejudicada mais. Então, a gente quer melhorar esse relacionamento e é o que a gente tem feito. Então, além de corrigir os últimos 5 anos e melhorar esse relacionamento, porque aí o fiscal, ele chega... Quando o fiscal chega na empresa, Mariela, e ele vê o empenho da empresa em ter as informações corretas, a visão do fiscal já muda. Porque ele sabe que a empresa, olha, quando a empresa ela demonstra, você me mostrou que, você demonstrou que tinha esses problemas, mas eu contratei uma empresa, né, contratei a Destock, eles estão aqui, olha o que eles me mostraram, esse código estava aqui, e demonstra que o nível de informação e empenho da empresa em estar adequada com o fisco, isso para a fiscalização é muito importante. Eles consideram alguém de confiança. Isso. Eles vão olhar mais de vez em quando e não com tanta frequência. Exatamente. Você tem, inclusive, formalização disso, por exemplo, no estado de São Paulo, pelo programa Nos Conformes, em que é exatamente isso, Mariela. Eles demonstram lá, você tem a classificação da empresa, e quanto mais você demonstra estar adequada à legislação, mais eles confiam em você, basicamente. Então, o nosso objetivo é isso, é fazer com que isso aconteça para essas empresas em todos os estados do Brasil. Então a gente reduz, então assim, nesse trabalho de correções, a gente já reduz muito o risco com essas mídias. Mas a gente não quer simplesmente que a empresa fique segura os últimos 5 anos. Mas a gente quer ser um agente transformador nessas empresas para a direção do compliance. Para que não aconteça daqui a 5 anos, ela ligue para a gente de novo. E estou precisando de vocês aqui de novo. Então, o que a gente faz? É um trabalho de consultoria mesmo. A gente senta com o cliente e fala, olha, esse processo está gerando muito risco. Vamos conversar, a gente conversa com o pessoal de operações, porque, né, a sugestão fiscal para fazer é isso. Como que tem sido feito nas operações? O que a gente pode fazer em conjunto? Com o pessoal de TI, a gente fornece os relatórios, né? Olha, esses são os códigos duplicados. Seria interessante vocês irem lá no sistema de gestão e sanear esse cadastro hoje, para que esse problema não continue acontecendo. Então, dessa forma, a gente consegue criar um ambiente de compliance na empresa. Muito legal. E uma vez que a gente consegue isso, vem para o nosso terceiro modelo de negócios, que é o monitoramento. Os nossos clientes chegaram para nós, Mariela, assim, antes a gente trabalhava só com esses dois, e eles falaram, legal, eu me sinto bem mais seguro, mas como eu tenho certeza? Sabe, como que eu vou garantir isso? Eu quero ter as informações que vocês faziam do levantamento aqui dentro da minha empresa. E aí vem esse trabalho de monitoramento. Então, mensalmente, ele bota o arquivo lá e ele tem as informações de estoque para ele, com os relatórios. E aí, o que é legal, Mariela? É um processo de melhoria contínua. Exatamente. Se você vê que naquele mês desviou um pouquinho, aí você volta para o eixo. Muito mais fácil do que fazer isso 5 anos depois.
Exatamente, exatamente. Então a gente atua principalmente, esses são os nossos 3 modelos de negócios que nós atuamos, e tem sido muito interessante assim trabalhar só voltando, né? Especificamente no quantitativo de estoque, na parte tributária. Você não tem outras soluções no mercado, então assim tem sido muito legal o acolhimento das empresas conosco, como elas mesmo têm pedido para estar mais né, solicitado, poxa, vem cá visitar, vamos fazer determinada parte. É notável, sim, Mariela, nos últimos 3 anos, né, quase, daqui a pouco a gente faz 4 anos de operação, como mudou também a visão das grandes empresas. Não só das grandes, mas de todas as empresas. Antes, muitas tinham receio. Agora, o pessoal está pedindo, eles querem que porque eles sabem que é mais fácil você fazer o investimento agora em compliance, organizar a casa, e no longo prazo o custo vai ser muito menor do que você não fazer esse investimento agora e todo ano ficar sofrendo com auto de infração. Então, isso tem sido muito legal. Lucas, é muito bacana, porque a primeira vez que eu vi o pitch de vocês, li a respeito, eu achava uma coisa tão longe da realidade, mas que afeta a gente aqui, como consumidor final, né? Com certeza. Agora eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você já tem 4 anos só a empresa, mas já tem premiação, e fechasse falando quais são os próximos passos da Destock, por favor. Então, assim, nos últimos 4 anos foi uma trajetória, tem sido, né, uma trajetória incrível. Em 2018, nós participamos e fomos um dos vencedores do programa Varejo Inteligente, Só um que é pouquinho. promovido... Eu Pode esqueço de falar. uma coisa. O que está na internet fica por anos. Então a gente tem que explicar. Nós estamos em março de 2021, né? Hoje, especificamente, é Verdade. 2 de março de 2021. Então, quando faz 4 anos a Destock? Em julho. Em julho de 2021, a Destock faz 4 anos. Porque a gente esquece que isso aqui vai ficar anos na internet É e o pessoal verdade. não sabe, né? Então, vamos lá. Então, a Destock começou em julho de 2017. Isso. E em 2018, a gente teve o prazer de participar do programa que é organizado pelo Sebrae e pela CDL, de Belo Horizonte, no caso, que foi o Varejo Inteligente. Fomos um dos vencedores como uma das principais inovações para o varejo. Legal. Foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. A gente está aqui sempre aprendendo muito. E, enfim, crescemos bastante, né? Hoje a gente tem no nosso portfólio, nós atendemos empresas como Marte Minas, que é o 10º maior supermercado do Brasil, as lojas Riachuelo, entre tantas outras. Eu falo assim das grandes, mas como eu disse, a mentalidade tem crescido, cada vez mais empresas têm buscado um compliance. Então, trabalhamos com distribuidoras de médio porte também, do Espírito Santo, de São Paulo. Estamos aí entrando na área farmacêutica. Foi uma experiência realmente muito legal com os nossos clientes. Nós somos credenciados da Associação Mineira de Supermercados para prestar serviço para os supermercados aqui de Minas. Exatamente, a AMES. A gente passou por E para quem conhece a AMES, né, você tem um comitê tributário, você passa por uma sabatina para você ser aprovado para ser um dos credenciados lá. Então, foi uma vitória muito importante para nós, para que o supermercadista brasileiro nos conheça e saiba que ele tem esse apoio quando ele precisar, quando ele achar mais interessante. A gente também atua. Se a empresa for notificada, né, se você é um varejista e receber uma notificação sobre os estoques, nós atendemos vocês. Como a gente usa muita tecnologia, a gente está dentro aí, atende muito bem o prazo do fisco. Então, também foi uma experiência muito interessante. E falando assim, nos próximos passos, né, a gente cada vez mais quer estar próximo do mercado, né? No ano passado, nós tivemos o prazer, um dos meus sócios, né, o Fred, deu uma palestra no maior evento de gestão fiscal da América Latina, Nossa, que é o Fórum de Gestão Fiscal, SPED, organizado pela Confeb. No final do ano passado também, eu dei uma palestra no CRC aqui de Minas, junto com uma parceiraça nossa, que é a Cris Ferraz, que entende demais da área tributária. Fizemos uma palestra lá também. Então, em termos de próximo passo, Mariela, assim, nós queremos estar cada vez mais próximos do mercado.
as pessoas nos conhecerem, saber que existe essa opção. E assim, a gente tem crescido de forma... Sim, tem sido muito legal, sabe? E agora, esse ano, assim, o nosso desafio é cada vez crescer mais a empresa para atender a demanda. Porque hoje nós temos várias empresas em conversa e já temos aí uma fila de espera, né? Então, os nossos próximos passos é a gente quer crescer de uma forma sustentável, então estar próximo do mercado, fazer mais palestras, atender mais aos clientes, sabe? O contribuinte que tem dúvida nessa área, entender um pouco mais, que não é uma área fácil, mesmo para, né, para quem já está na área tributária há mais tempo. Esse é um aspecto que a gente quer contribuir mais e, claro, atender mais as empresas para melhorar esse relacionamento fisco-contribuinte. Porque, como a gente fala, né, é muito mais fácil prevenirmos com compliance do que remediar com caixa. E acredito que vocês, dentro da Varejo Ventures, né, da FCJ Venture Builder, isso para vocês também dá uma outra perspectiva. Vocês conseguem também ter contato com outras pessoas. Claro, vocês já têm uma rede de contato muito bacana, mas o que eu vejo com as startups, até que eu já conversei, é interessante esse contato e como que isso vai crescendo. E eu vi que vocês também participaram do Lemonade, né? Na verdade, Foi eu você. participei, Você eu participei do Lemonade, mas com outra startup. startup. Eu tive uma startup antes, participei da turma 2 do Lemonade. Na época, e também foi uma experiência muito interessante, muito importante para mim, assim, para o desenvolvimento, para estar... né, foi minha primeira empresa, não deu certo. É bom que a gente aprende, e isso é legal na startup, que tem... Exato. E não fica só no que deu certo, né? Exato, porque assim, o aprendizado foi assim, muitas coisas que aconteceram lá, a gente não, né, a gente já sabe não fazer aqui, e isso otimizou muito o nosso trajeto, a nossa trajetória. Além, claro, do nosso time, né, que o nosso time aqui é muito completo. Você falou assim, fazer parte da Varejo, fazer parte da FCJ aumenta também o nosso time. A gente tem o apoio aí de executivos, de pessoas com relacionamento que ajudam muito também. A gente tem mentores, um dos nossos mentores, né, um mentor alemão, que traz para nós uma mentalidade extremamente profissional e direta, muita mentalidade do alemão aqui para nós. A gente aprecia muito isso. Hoje nós nos desenvolvemos muito por isso. Isso foi proporcionado pela FCJ e pelo nosso mentor, e também da nossa equipe interna, sabe? Como eu falei, meu pai, ele é contador, ele trabalha com isso há mais de 15 anos, desde que começou o SPED, né? Entrou na parte prática mesmo lá em 2009, ele trabalha com isso, especificamente quantitativo, então tem um conhecimento enorme na área. O Fred também, que é o nosso sócio, ele é formado em sistemas de informação e trabalhou mais de 10 anos como sócio de uma empresa de consultoria tributária. Então, ele faz toda essa ponte, assim, ele tem todo o conhecimento de legislação e de tecnologia e tem um relacionamento muito bom com os clientes, é o nosso diretor de projetos. Todo esse apoio faz com que, né, dá força para a Destock entregar o que nós entregamos hoje. E de próximos passos a gente quer crescer ainda mais, fortalecer nossa equipe para atender cada vez melhor os nossos clientes. Você fala meu pai. Qual que é o nome do seu pai? Meu pai é o Carlos, é importante. É o Carlos. Ele é mais conhecido como Índio. Quem trabalha aí no mercado, quem trabalha no varejo, às vezes já ouviu falar sobre ele. Ele tem o sobrenome, o nosso sobrenome é Índio, e aí já está conhecido como Índio há bastante tempo. Então, ótimo. Lucas, só tenho a te agradecer, desejar muito, muito sucesso para vocês, que Deus abençoe esse projeto, tenho certeza que vai crescer. Toda vez que eu converso com o Emílio sobre as startups, porque aqui em casa a gente, graças a Deus, tem o hábito de estar compartilhando as coisas, e aí ele fala sempre com carinho das startups que estão no varejo, ele está sempre pensando no que vai poder acrescentar a vocês, e tenha certeza que eu sei que pode contar com o Emílio e pode contar comigo também, na minha área específica, né, no pitch e tudo mais, e vai ser um prazer, e toda vez que quiser conversar, eu estou por aqui. O café eu tomo, você vai para o cappuccino. Eu sou um dos poucos startupeiros que não tá aí no café direto, né? Mas o cappuccino tá ótimo, eu aceito. E aí a gente mas o prazer... Pode falar.
O prazer é todo meu de estar aqui, essa conversa ótima, bate-papo sempre muito bom, é muito legal poder falar sobre esse ambiente de inovação na área tributária, no varejo, isso é sempre muito legal, o prazer é todo meu, eu quero agradecer muito o convite de poder estar aqui. E é muito legal porque é uma coisa tão específica, um produto tão específico, uma dor muito específica, mas que a gente aqui na ponta não imagina o quanto que isso nos afeta. Então é interessante entender esses processos, como que vocês enxergam essas dores, como vocês tratam essas dores e que isso vai impactar na gente aqui como consumidor final. E Com agora, certeza. só um parênteses, que isso foi uma ideia até do Rodrigo, que eu conversei com ele, da peça aqui. Qualquer dia nós vamos fazer um café de verdade aqui em casa. Ó, E maravilha. vocês que estão aqui em BH, tem só uma startup que está lá no Paraná, que aí a gente vai ver como que faz com eles, nem que eles entrem no café virtual, e que a gente vai poder tomar um cappuccino ou um café com pão de queijo aqui em casa e falar mais a esse respeito. Tá bom? Combinado. Só aguardando o convite, você dá um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso, um abraço para o seu pai e para o Felipe. É Felipe? Fred. Fred, desculpa. E para o Fred. E conta com a gente no que vocês precisarem, tá bom? Eu que agradeço, prazer todo meu. E também, da mesma forma, conte conosco aí para tudo que precisar. Tá bom, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.